Bom, gente, hoje a gente vai contar primos, tá? E vai tentar responder uma pergunta do tipo: quantos primos existem entre 0 e 1 milhão? Inicialmente a gente vai basear no seguinte fato, que se n é um número primo, então n não pode ser divisível por nenhum primo que esteja entre 1 e a raiz de n, tá? Usamos esse fato para saber se um número é primo, tá? Por exemplo, o 101 é primo, a gente extrai a raiz de 101, dá 10,04. Então, nós temos que dividir o 101 por 2, por 3, por 5 e por 7, que são os números primos que são menores ou iguais à raiz de 101. Se não for divisível por nenhum deles, né, isso basta e a gente aí já afirma que 101 é primo. Nesse caso, é. Vamos agora definir uma função que é chamada de π de x. Esse π de x aí não tem nada a ver com π, que é igual a 3,14 e tal. Tá? Esse π aí é porque π é a letra inicial da palavra primo, vamos dizer assim, né? Π de x é a quantidade de primos que há entre 0 e x, inclusive o x. Nesse caso, se define π de x para qualquer x real, desde que x seja maior do que 0. Então, por exemplo, π de 1 é 0, porque não tem nenhum primo entre 0 e 1. π de 2 é 1, porque existe um primo, que é o próprio 2, né? π de 10 é 4, porque existem 4 primos maiores que 0 e menor que 10, que são o 2, o 3, o 5 e o 7. O π de 1000 é 168. O π de 5,32 é 3, tá? Porque existem 3 primos menores do que 5,32, que são o 2, o 3 e o 5. Vamos fazer aqui Vamos notar aqui o seguinte: se eu tiver uma fórmula exata para π de x, né? Uma fórmula que dê exatamente quantos números existem menores do que x, será fácil a gente saber se x é primo. Por exemplo, 101 é primo? É porque π de 99 é 25, π de 100 é 25, π de 101 é 26. Quer dizer, cresceu um número porque 101 é primo, tá? Agora a gente vai fazer uma conta tipo de engenheiro de guarda-chuva. Eles chamavam assim as pessoas que faziam plantas de casa riscando o chão com a ponta do guarda-chuva. Tá? Vamos calcular quantos primos existem entre 0 e 400 de um modo meio braçal, tá, gente? Na força bruta. A raiz quadrada de 400 é 20. Os primos até 20 são os seguintes: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. São 8 primos. Vamos então saber quantos serão os números primos, né, de 20 até 400. Então, de 20 a 400 tem 380 números. Desses 380 números, metade deles, teoricamente, né, não são divisíveis por 2.
Desses 190 números que não são divisíveis por 2, um terço deles é divisível por 3 e 2/3 não são divisíveis por 3. Então, 190 vezes 2/3, a gente obtém 126,7 números que não são divisíveis por 2 nem por 3. Desses 126,7 números que não são divisíveis nem por 2 nem por 3, então 4/5 deles não são divisíveis nem por 2, nem por 3, nem por 5. São 101,4 números. E assim a gente vai fazendo para o 7, para o 11, para o 13, para o 17 e para o 19. E chega à conclusão, então, que 65 números entre 20 e 400 não são divisíveis nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 17, nem por 19, né? Então, esses 65 números que não são divisíveis nem por 2, nem por 3 e tal, são primos. Então, teoricamente, existem 65 primos que são maiores que 20 e menores do que 400. Então, a gente poderia dizer que π de 400 são os 65 mais os 8 primos que existem entre 0 e 20, o que daria 73. Na verdade, deveria dar 78. Vamos ver então por que esse erro aí, né? Vamos pegar uma sequência, por exemplo, 28, 29, 30, 31, 32. São 5 números. Quantos desses números não são divisíveis por 3? Veja que são 4. Mas se a gente fizer as contas do jeito que a gente fez ali em cima, então a gente faria 5 vezes 2/3, que daria 3,3 e não daria 4. Então a gente percebe assim, sem se aprofundar muito, né, que em cada operação a gente tem um erro máximo de 1 para mais ou para menos, né? Como a gente fez 8 operações, o ideal seria a gente dizer o seguinte, que π de 400 é igual a 73 mais ou menos 8, que é uma incerteza que a gente tem porque essas operações têm erros de arredondamento. Agora vamos entrar num tipo de cálculo de π de x um pouco menos braçal, né? O Gauss tinha um caderninho que ele escrevia as descobertas dele, né? E tinha lá escrito: o número de primos até x é igual a x sobre ln de x. Tá? Então seria π de x é aproximadamente x sobre ln de x. Tudo indica que ele fez essa descoberta em 1792, simplesmente contando os primos de uma tabela que ele tinha, né? Ele tinha ganhado uma tabela de logaritmos e primos. E aí ele fez essa correlação entre as duas tabelas, né? Essa conjectura, embora assim pareça frágil, ela só foi provada 100 anos depois. Essa conjectura é considerada verdadeira no seguinte sentido: conforme o x vai chegando perto do infinito, né, vai se aproximando do infinito, a razão entre π de x e x sobre ln de x vai tendendo a 100%, tá? Embora tenda a 100%, o erro
dessa fórmula é muito grande em números absolutos, né? Então vamos ver, por exemplo, a quantidade de primos até 1 bilhão, que é 10 a nona, que é igual a 1 bilhão, né? Pi de 1 bilhão, o valor real, né, é 50.847.534. E se a gente usar a fórmula de Gauss, a gente chega à conclusão que π de 10 a nona seria 48.254.942. Uma diferença de 2.592.592 primos, né? É uma diferença bem grande, né? Em 1798, o Legendre conjecturou que o π de x, na verdade, seria x sobre ln de x menos 1,08366. Usando essa fórmula para 1 bilhão, a gente obtém 50.917.519. Uma diferença, né, em relação ao real de 69.985. Melhorou bem, né? No primeiro vídeo que eu fiz aqui no meu canal, né, eu usei a fórmula que π de x seria x sobre ln de kx. E esse k eu teria que fazer um cálculo para obter o valor dele, né? Que seria o seguinte: 1 sobre k é igual a 2,031 vezes y elevado a 1 sobre y. Lá no primeiro vídeo eu explico direitinho. E o y seria ln de x sobre ln de 130. Usando essa fórmula, a gente obtém que π de 10 a nona é 50.827.290, uma diferença de 20.244. Já é bem melhor, né, do que aquela diferença inicial que a gente fez ali. Em 1838, o Dirichlet deu uma nova interpretação para o problema, né? Ele pensou o seguinte: qual seria a probabilidade de um número como 1.000, por exemplo, ser primo, né? E ele chegou à conclusão que a probabilidade de um número como 1.000 ou 999 ou 1.001 tal seria 1 sobre ln de 1.000. Isso então dá 0,145. Para a gente confirmar isso daí, a gente teria que fazer o seguinte cálculo: quantos primos existem entre 900 e 1.100? Aí a gente vai lá numa tabela e vê que tem 30 primos. A gente tem 30 primos e 200 números, né, entre 900 e 1.100. Então, a probabilidade de 1.000 ser primo seria aproximadamente 30 dividido por 200, o que dá 0,150, que é bem próximo de 1 sobre ln de 1.000, tá? Então, note que se a gente fosse fazer esse cálculo, a gente teria que pensar o seguinte: a gente pega o π de 1.100 menos o π de 900, aí a gente ia obter 30, né? E divide por 1.100 menos 900, aí a gente ia obter 200. E isso aí daria 0,150.
Mas isso aí, essa fórmula π de 1100 menos π de 900 sobre 1100 menos 900 é uma maneira da gente aproximar a derivada, né? Nesse caso aí seria a derivada de π no ponto 1000, tá? Então o Dirichlet ele concluiu então que π' de x é igual a 1 sobre ln de x e que, portanto, π de x, usando a operação inversa aí, né, seria a integral de 1 sobre ln de x de 2 até x. Eu deduzi essa fórmula lá no meu vídeo chamado Integral da Inversa. E essa fórmula dá x sobre ln de x menos 1 sobre ln de x mais ln de x menos somatório de i igual a 2 até infinito de ln de x elevado a i menos 1 sobre 1 menos i vezes i fatorial. E essa função aí, ela é bem usada e ela é conhecida como Lie de x, tá? E usando essa fórmula para calcular quantos primos há até 1 bilhão, a gente chega à conclusão que dá 50.849.235,4. Uma diferença de 1701. Realmente uma diferença bem menor do que as que a gente calculou acima aí, né? Em 1859, o Riemann, ele disse o seguinte, que essa função Lie de x contava a mais uma parte das potências de certos números, né? Então, por exemplo, a função Lie de x contava como sendo primos números do tipo 5 ao quadrado, que não é primo, é o quadrado de um primo, mas não é primo. E ele conta como primo números como 7 ao cubo ou 11 ao cubo, etc. E aí ele propôs o seguinte, uma nova modificação nessas fórmulas para π de x. Ele propôs a função r de x, que é o seguinte, é Lie de x menos Lie de raiz quadrada de x sobre 2 menos Lie de raiz cúbica de x sobre 3 menos Lie de raiz quinta de x sobre 5. A definição exata de r de x não é exatamente essa, tá? Ele usa uma função conhecida como função de Möbius, mas a gente não vai se estender muito sobre esse assunto, não. O importante é saber que os termos que mais importam aí em R de x são esses que eu escrevi aí em cima, né? Até o Lie de raiz quinta de x sobre 5, tá? Se a gente fizer um cálculo para x igual a 1 bilhão, a gente obtém R de x igual a 50.847.455, uma diferença de só 79 em relação ao valor exato de π de 1 bilhão, né? Que é muito pouco em relação ao tamanho do número, né? Na verdade, ainda existe uma fórmula exata para π de x. Só que essa fórmula usa as raízes da função zeta de x de Riemann, né? E é
muito complicado. Eu estou tentando preparar um ou dois vídeos sobre ela, mas realmente está bem complicado. Tá bom então, gente? Tá, muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.